Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E esse episódio mais que especial, episódio número 200, um Bloco Podcast entrevista especial, Fernando Loureiro Urich. Tudo bem, Fernando? Pô, revelando meu nome do meio, quase ninguém sabe disso. Obrigado aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui neste episódio simbólico aí, marca 200 episódios, parabéns. E é muito legal poder finalmente conversar contigo, né? A gente fala há bastante tempo já pela internet, eu sei que você segue aí os nossos conteúdos, acompanha os vídeos, tá no Follow the Money também, e bacana agora a gente poder fazer esse bate-papo. Quem sabe logo a gente faz presencialmente também. Com certeza. E também Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar o de sempre, né, que o pessoal reclama, é @investidordesk no Twitter, DESC, porque não coube descentralizado. Então, fica isso. Eu falei Loureiro porque eu fui no teu Lattes. Fui no teu Lattes para entender e ver um pouquinho do que foi o teu mestrado, né, falando da abordagem austríaca da crise da bolha imobiliária de Dubai, né, em 2009 e tal. Isso leva ao ponto do mestrado, que foi um game changer na sua carreira. Sim. Como foi produzir isso e ver essa abordagem austríaca em cima de uma crise econômica que, para os austríacos, estava mais do que desenhada, né? Pois então, até no meu caso, a busca pela economia, por ir atrás de teorias, foi realmente uma inquietação que eu tinha naquele momento. Eu estava trabalhando e morando em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e a minha formação era administração de empresas, essa é minha graduação pela PUC de Porto Alegre, e minha carreira profissional inteira trabalhava sempre na área financeira, e naquele momento eu atuava como diretor financeiro da operação de elevadores da ThyssenKrupp no Golfo Pérsico. Então era a base Dubai, tinha operações em todo o Emirados Árabes, no Catar e na Arábia Saudita. Então eu viajava bastante para esses locais também. Só que em 2008, cheguei justamente na virada do ano de 2007 para 2008 em Dubai, e aquilo que eu comecei a vivenciar na prática, aquele boom imobiliário, uma atividade econômica assim tão pujante, tão surreal, e que eu percebia, intuía assim, cara, isso não é normal, isso não vai durar, algo tá errado. Eu não consigo explicar o porquê, mas eu pressentia que aquilo não poderia durar. Nunca tinha visto nada igual, tudo vendia no lançamento, tinha literalmente briga para os caras comprar os imóveis na planta, o cara comprava numa semana, revendia na semana seguinte por, sei lá, 20% mais caro. Eu lembro essa conversa como se fosse hoje. Eu estava tomando banho de piscina no fim de semana, no condomínio que eu morava, e tinha um vizinho que era um cara ali da região, acho que era libanês, eu acho. E ele comentando, ele já morava há algum tempo em Dubai, e ele comentando a loucura do mercado, porque ele tinha comprado um apartamento, e na semana seguinte, literalmente, veio a corretora e disse: olha, se você quiser revender agora, eu consigo 30% mais caro. E disse: não, eu realmente eu quero morar no apartamento, não estou querendo fazer um negócio aqui, flipar o imóvel. Então eu vi que aquele negócio não era sustentável. E aí que eu comecei a buscar alguma explicação, buscar alguma teoria que conseguisse, de forma lógica, montar o quebra-cabeça, explicar as causas daquela pujança e também o que poderia acontecer. Pô, eu tinha esse pressentimento, isso não vai durar, tá, mas quando é que pode colapsar isso aqui? E como é que isso impacta também? Porque, pô, eu era diretor financeiro, uma empresa de elevadores, a gente vendia para vários empreendimentos, construtoras, então a gente tinha pedidos recebidos, as fábricas produzindo os elevadores, escadas rolantes, a gente ia ter que entregar alguns meses. Pô, se os projetos não completam, se cancelam, se suspendem, como é que isso vai me afetar profissionalmente e pessoalmente também? E aí foi nessa busca por explicações que eu acabei caindo na escola austríaca, até porque naquele momento eu acompanhava um pouco da corrida presidencial americana, me identifiquei muito com as ideias do Ron Paul, que para mim era alguém isolado, assim, no espectro político, ele era único.
eu concordava muito com as visões dele, especialmente por estar no Oriente Médio, eu via a influência e as consequências negativas da política externa americana na região, e ele era o único que apontava isso com muita clareza, mas ele também falava de crise do dólar, escola austríaca, e aí comecei a me aprofundar cada vez mais, acabei chegando no Peter Schiff, depois no Instituto Mises do Alabama, todo dia eu lia artigos sem parar, comecei a ler livros e tudo, então comecei a realmente me aprofundar, e aí me apaixonei pela economia, especialmente da escola austríaca, porque foi a teoria que mais bem explicou a realidade, como o mundo funciona. Não teoria por teoria, mas para a gente entender como o mundo funciona de verdade. E aí decidi depois sair da empresa e fazer o mestrado, e realmente foi uma decisão para mim, na época, importante, porque eu abandonava uma carreira de executivo de sucesso numa multinacional, deixava tudo para trás para perseguir algo que eu não sabia onde me levaria, mas eu sabia que eu precisava estudar mais a fundo economia e felizmente eu tomei essa decisão. Cara, isso mostra, né? Isso mostra uma coisa na tua pessoa que me faz ter uma curiosidade pessoal. Assim, você tem mais de 1,90 m, é fã de basquete e tênis. Por que nós não tivemos o Urich atleta? Porque a tua busca por perfeccionismo, tudo que você faz são características que, se aplicadas ao esporte, é aquele comum de atleta de alto rendimento. Por que você não foi? Vou te explicar. E esse é um dos, talvez, meus únicos arrependimentos que eu realmente tenho. Todo mundo fala, só me arrependo do que eu não fiz. Pois essa é uma coisa que eu realmente me arrependo. Não ter me dedicado mais a fundo ao basquete. Eu, assim, modéstia à parte, jogava bem, sim. Se eu teria condições de jogar na NBA, provavelmente não, mas poderia certamente jogar numa universidade e ter algum sucesso maior como um atleta. Mas eu diria que eu não me joguei de cabeça no esporte, no basquete, talvez por medo, por timidez, por assim algum receio de aparecer mais, realmente arriscar esse movimento lá atrás. E eu, como adolescente, era alguém mais tímido. Nunca fui introvertido pra caramba, muito tímido, mas acho que tinha um pouco de timidez e acho que isso me impediu de ir mais a fundo no basquete, que era uma paixão que eu tinha na adolescência inteira. E queria, assim, como todo cara que adora basquete, tinha sonho de ir para uma universidade americana, poder tentar, talvez, jogar NBA. Mas eu diria que isso. Então foi um arrependimento que eu tenho, que até hoje eu carrego, não ter levado mais a sério o esporte, especialmente o basquete. Armador? Armador mais shooting guard, eu diria. Tá. Mais shooting guard. Eu jogava de amador, mas era mais shooting guard. Especialidade bola dos três. Que hoje todo mundo é especialista em bola dos três, né? O esporte mudou. Hoje o esporte virou outra coisa, né? 3 é padrão. Surreal. Porque assim, eu tenho formação no esporte, né? E eu tive aula com o Maronese, você provavelmente conhece, né? Que é Já ouvi falar. é o gaúcho que foi o campeão mundial com a seleção feminina e prata e assim, era uma visão de esporte que é muito desse teu perfeccionismo e que você venceu com o canal, né? Sim. Porque eu sei que existe uma vozinha dentro de você que sempre diz, pô, será que isso aqui tá bom? Será que esse conteúdo tá adequado? Essa busca Essa pelo vozinha, vídeo. ela tá todo santo dia, em cada vídeo que eu gravo. Pois é. E como vencer isso como produtor? Porque, assim, eu tive uma pessoa que me disse assim, antes feito que perfeito. E isso realmente foi algo necessário na minha vida naquele momento. Como você coloca isso para criadores de conteúdo? Primeiro, eu concordo com a frase. E é melhor fazer, e mesmo que não esteja no seu nível de excelência almejado, é melhor colocar a cara a tapa, se expor
e produzir alguma coisa, e com a prática você vai melhorando. Assim, no meu caso, depois que eu comecei a estudar economia e que eu fiz o mestrado, eu voltei para o Brasil, eu tinha uma certeza, eu queria seguir estudando economia, mas também difundindo as ideias de liberdade e responsabilidade individual. E esse era um objetivo que eu tinha, mesmo que fosse uma atividade extracurricular e que foi durante muito tempo, até realmente o YouTube, as redes sociais se tornarem a minha ocupação principal. E então eu queria fazer isso. E eu sabia que em algum momento eu também iria me expor, iria querer me expor, palestrar, poder falar para numa audiência de 50, de 100, de 1000 pessoas. Pô, eu aprendi tanto ouvindo e vendo também palestras de tantos economistas, o pessoal do Mises, o próprio Peter Schiff também, assisti muitas palestras dele. Eu queria em algum momento poder fazer isso também. Então eu comecei aí já mais maduro e adulto, o que eu não tive como adolescente, que foi, cara, enfrentar o medo, se arriscar e se expor, e azar, se der errado, se acharem ruim, cara, eu vou perseverar e vou conseguir ir melhorando com a prática. E foi o que eu fiz. Se olhar as minhas primeiras palestras, eu tenho uma gravada no Instituto Mises, na conferência do Mises de 2014, até que foi onde o Ron Paul palestrou, foi nesse ano, eu pude conhecer ele pessoalmente, para mim foi muito gratificante poder conhecer ele, até jantei com ele, cara sensacional. E se olhar essa minha palestra, tá no meu canal, eu acho, ou tá no canal do Mises, eu me avaliando hoje, cara, terrível. A oratória, a entonação, a ênfase, tudo, assim, uma entrega muito pobre. Mas, cara, tinha que começar, tinha que fazer. Tinha que ir me expor. E aí, quando veio a ideia do canal, eu já escrevia bastante, os artigos pro Mises, artigos no blog que eu tinha no portal Infomoney, chamado Moeda na Era Digital. Eu já tinha escrito livro e eu tinha já tinha alguma confiança também de saber, pô, eu acho que eu consigo comunicar ideias, fazer análises de economia de uma forma original, uma perspectiva diferente e também com muita didática. Eu achava que eu tinha essas qualidades na palavra escrita. Agora eu tinha que fazer o mesmo, e esse foi meu objetivo em 2017, eu queria me aventurar no vídeo. Eu também, naquele momento, comecei em 2016, eu estava acompanhando muito alguns criadores de conteúdo no YouTube, alguns youtubers que nem eram de economia. Eu até já mencionei esse cara algumas vezes, um que eu gostei muito de assistir e que me inspirou certamente foi o Casey Neistat, e que é um cara que não tem nada a ver com economia, nada, ele produz, realmente é um filmmaker e youtuber americano. E lá pelas tantas, eu comecei a pensar, pô, quem sabe eu também crio um canal e em vez de escrever, eu faço vídeos sobre tudo isso que eu tenho falado. Porque eu também tinha uma intuição de que o alcance que vídeo teria seria cada vez maior e ter um impacto muito maior do que apenas artigos. E aí comecei, gravei aquele primeiro vídeo, acho que foi publicado no dia 29 de janeiro de 2017, e desde então eu venho praticando todo santo dia e melhorando, e a prática constante que me deu a desenvoltura, a oratória e assim, a capacidade de hoje me comunicar e fazer uma palestra para um público de 15, 50, 100, 2.000 ou 3.000 que eu já consegui aqui em Porto Alegre. Já dei para, até não, acho que foi em São Paulo o maior público que eu dei na Singularity Summit, que acho que tinha 5.000 pessoas. Mas foi graças à prática. Sempre dá algum nervosismo, sem dúvida alguma, mas o domínio do conhecimento, a exposição constante e a prática, cara, leva a esse resultado. Não tenho talento de comunicador, não é algo nato, não tenho a melhor dicção do planeta, preciso me esforçar para falar bem com clareza, não é algo tão natural para mim, mas a prática e o perfeccionismo, a busca por excelência, levam a esses resultados. Bom, então, Ulrich, mudando um pouco de área para Bugalhos, né? A gente falou de imóveis no caso de Dubai, né? Eu queria puxar um pouco para sua opinião, claro, né? Acerca da mesma situação, imóveis,
No Brasil, mais especificamente, se você acha que a gente está um pouco nesse sentido de, olha, os preços estão esticados demais, etc. Por que da pergunta? Porque naquela criptobolha que existe no Twitter, né, a gente tem aquela grande discussão acerca de que não é tão interessante comprar imóvel no Brasil, papapá. Ainda mais que, assim, por mais que o Brasil seja um dos países que ainda tem um nível de compra de imóvel maior do que países mais desenvolvidos. Uhum. E a gente tem muitas pessoas, até mesmo eu, né, defendo muito, não sou muito a favor de comprar imóvel aqui, porque eu acho que os preços estão realmente fora da realidade. Tá só aqui? Tá em todo lugar? Ou você acha que também pode ser uma questão de um possível encaminhamento para uma bolha imobiliária aqui? No Brasil, não vejo assim, sinais de bolha imobiliária. Assim, o nível de alavancagem no Brasil, de crédito imobiliário, de endividamento das famílias, a alta taxa de juros, assim, é difícil criar uma bolha imobiliária e os preços subirem tanto como a gente vê em países desenvolvidos, Estados Unidos, na Europa, Canadá, Austrália. A gente está longe de chegar nesses patamares. Eu entendo os argumentos, especialmente dos bitcoiners, que apontam, primeiro, comparado com o Bitcoin, qualquer outro investimento, especialmente imóvel, vai perder no longo prazo. Concordo, acho que tem uma boa fundamentação, mas eles também falam mais sobre a questão demográfica, que assim como a gente vê países como Coreia, Japão, que em algumas regiões, cidades estão encolhendo de fato e tem imóveis que estão perdendo valor por conta desse fator demográfico, ou seja, a população está diminuindo, a demanda por imóveis tende a ser menor. É uma obviedade. No Brasil, nós não estamos ainda nesse patamar. Já não temos o mesmo crescimento demográfico que tínhamos no passado, sem dúvida. Já o bônus demográfico já ficou para trás, está até, eu diria que entrando numa trajetória de declínio. Não chegamos lá, mas olhando para os próximos 10 anos, o fator demográfico brasileiro não é positivo. Isso vai levar a uma queda forte dos imóveis, seja em relação aos próprios imóveis ou até em relação a outros investimentos? Eu diria que não nesse prazo de tempo. E como sempre, imóvel depende também da localização. Então, não tem. Imóvel é uma classe de ativo, mas o imóvel em específico depende da região, do bairro, do tipo. Então, também não é tão simples. E mais, a aquisição de um imóvel, ela também tem alguns fatores que não são apenas de investimento, não é apenas uma conta financeira. Às vezes pode ser um objetivo de família, pode ser uma questão de segurança, de tranquilidade, de ter imóvel próprio, de não ter o perrengue, a dor de cabeça de, pô, vai renovar o aluguel, não vai renovar, vamos despejar, ou vai aumentar o preço do aluguel, enfim, tem uma série de fatores que precisam ser levados em conta na hora de aquisição de imóvel e não apenas o financeiro na ponta do lápis. Então eu sou um pouco menos, talvez, dogmático em criticar, pô, não se deve comprar imóvel. E aí alguns vão dizer, não, mas é porque a sua família tem incorporadora de imóveis. Cara, não tem nada a ver com isso, é uma questão realmente de entender tudo que está em jogo quando se fala de aquisição de imóvel, e que para muita gente também, a tangibilidade do ativo é algo que importa. Saber que está lá algo de tijolo que eu posso tocar e que eu sei que não vai desaparecer, para muita gente esta materialidade é fundamental. Eu entendo, para mim é bem menos importante, tanto é que eu sou um convicto no Bitcoin, mas eu entendo porque algumas pessoas têm algo quase assim, mais primitivo, esse relacionamento com investimento em imóveis. Só um pequeno adendo aqui. Aqui está mais barato o financiamento, normalmente, do que o aluguel. Então, para as pessoas aqui, muitas vezes é jogo, você dá 10% de financiamento, financia em 30 anos e já fica com um aluguel menor, sendo que a escalada de preço está muito alta. Né? Só para dar um exemplo numérico, eu pagava 750 euros de aluguel e assim que vagou, o proprietário alugou por 900. Assim, uma escalada de 2 anos. Então, assim, Portugal está vivendo uma escalada de preço de aluguel muito grande. E por isso que eu acho que também é importante fazer, quando se faz análise de mercado imobiliário, entender o contexto de cada país,
porque os imóveis também passam por ciclos, tem um ciclo imobiliário, e pode ser que tu esteja no momento de mais preços em alta e que pode ter uma correção logo mais adiante, ou o contrário, preços em baixa e é uma oportunidade. Portugal viveu isso depois da crise financeira, que também teve bolha imobiliária em Portugal, os preços despencaram e muitos bancos tomaram os imóveis de volta dos adquirentes. E eu lembro de até participar de reuniões aqui no Brasil, até Porto Alegre, Banco Espírito Santo, ofertando imóveis para brasileiros com muito desconto, porque eles precisavam desovar esses imóveis. E aí com o benefício do visto, inclusive, comprava, acho que no Portugal, acho que era 250 mil euros ou 500 mil euros e ganhava o visto de residência, né? Uhum. E claro que agora o incentivo foi tão usado que gerou o efeito oposto. Cara, os preços começaram a subir demais. Uhum. Exatamente. E tanto é que eles cancelaram, né? Acho que esse programa de visto de residência acho que não tem mais. Cancelaram, acho que ano passado, se eu não me engano. Acho que foi ano Ou passado. foi no final do retrasado ou foi no ano passado. Justamente por causa disso. As pessoas estavam e viram no Airbnb, principalmente nas grandes cidades, a oportunidade perfeita de monetizar muito além do aluguel. Sim. Você tem um país que depende de imigrante para crescer populacionalmente, o imigrante vem para as grandes cidades e aí você tem a crise perfeita de falta de imóvel. É isso aí. Uma coisa, um detalhe que eu queria falar, assim, sem querer ou não, você acabou se tornando o maior educador de liberdade em língua portuguesa por uma via que, teoricamente, no mestrado, você é treinado para ser educador, né? O bom mestrado te treina para isso, mas a via com qual você atingiu isso é completamente heterodoxa, né? Porque a via normal seria sala de aula, palestras e você foi para a internet, para o alcance das redes sociais e do YouTube. Quando você se deu conta disso, ou você ainda não se deu conta que você se tornou essa referência nas ideias de liberdade em língua portuguesa? O maior não diria, talvez pela altura. Mas assim, realmente eu nunca concluí isso, não sei se não é um exagero e generosidade da sua parte. Mas por que eu não fui pela via da academia e sim, assim, pela via do YouTube? Talvez, primeiro, por eu acreditar muito na difusão do conhecimento e no autodidatismo. Eu aprendi muito, e talvez muito mais, sendo autodidata do que pelas vias formais de colégio e faculdade, graduação, até porque eu era bem mais vagabundo e desinteressado, especialmente na faculdade de graduação. É engraçado que o pessoal hoje me vê e acha que eu sempre fui um grande estudioso. Aqui no Sul a gente fala CDF, né, que é o T de ferro. E, pelo contrário, não era esse cara. Eu comecei a me debruçar sobre os livros e estudar com gosto, com afinco, depois dos meus 24, 25 anos. Não foi na faculdade, foi depois e graças à economia. Quando eu fiz o mestrado, eu passava fim de semana, sábado à noite, em Madrid, que é uma cidade que o pessoal adora para sair, tudo. Eu passava sábado de noite, domingo de noite lendo e estava assim, em êxtase, adorando, realmente estudando com muito afinco. Mas eu sabia que depois do mestrado eu não queria ser um acadêmico. Porque eu queria praticar a economia, não apenas ensinar na academia, porque também a experiência prática ajuda a você aprender mais a teoria e até consegue ensinar melhor. Até tem aquela piada, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Sei que acho que é um pouco exagero, sacanagem, né? Mas acho que tem muito a experiência prática, a experiência profissional ajuda você também a aprender melhor e conseguir ensinar melhor os conceitos. Então eu não queria ser um professor de universidade, ser apenas depois fazer doutorado e seguir a via acadêmica. Não queria isso, eu queria praticar, colocar em prática o que eu aprendi nos meus negócios, nos investimentos, nos mercados, que eu também era um apaixonado pelo mercado financeiro,
mas até fazer o mestrado não tinha trabalhado efetivamente no mercado financeiro. Trabalhava na área financeira de empresas, mas não no mercado financeiro. Então, não queria via acadêmica. E aí, como eu comecei a resposta, por essa minha característica assim de ser muito autodidata, ir atrás do conhecimento e aprender por conta própria, eu vi que eu também podia passar esse conhecimento por meio do meu canal no YouTube e depois crescendo o canal e expandindo por meio dos cursos, o ciclo de mercado. Agora que a gente tem também a nossa assinatura no aplicativo que tem todos os cursos que a gente fez, ciclo de mercado, Bitcoin, futuro financeiro, documentários e as análises semanais, pô, ali tem um conteúdo tão rico e tão prático de economia e de mercado que para mim é motivo de orgulho, especialmente quando eu vejo relatos de gente que faz economia, que fez mestrado em finanças e os caras respondem dizendo, cara, eu aprendi mais no seu curso ciclo de mercado do que em 4 anos de faculdade ou no meu mestrado de finanças. Então, para mim é muito bacana isso e honestamente, para mim não é que o diploma de universidade, a graduação, pós-graduação, não é que isso não tenha valor, claro que tem valor, mas para mim não é tudo. E o diploma, para mim, não é prova de conhecimento. É a prova de que você cursou tudo, mas o diploma por si só não é prova de conhecimento, não é prova de aprendizado. E dependendo da faculdade, da universidade, menos ainda. Então, eu me apego pouco a títulos, a certificados, a diplomas, nunca... Até hoje, não busquei o meu diploma do mestrado de economia, porque a Espanha era meio burocrática nisso, e era um processo meio chato. Falei, cara, quer saber? Eu não vou ir para academia, eu não vou perder tempo com isso, azar, vou seguir estudando, fazer o que eu tenho que fazer, seguir a minha profissão. Não estou preocupado muito com o diploma para colocar na parede aqui. Isso é um ponto interessante que você comentou do aplicativo e do estigma que se criou no Brasil graças a uma fórmula de marketing que é o vendedor de curso. Uhum. Né? Como você diferenciou isso na hora de pensar e planejar? Né? Porque, assim, quem acompanha há muito tempo sabe que o aplicativo ele é uma consequência lógica de todo um planejamento de cursos e ensino que coroa um processo, né? Eu acho que ele engloba um processo que eu diria final, que não termina, mas ele é um processo Sim. final de uma abordagem de cursos e ensino. Como você fugiu desse estereótipo vendedor de curso? Bom, se eu fugir, eu não sei. Fugiu. Fugiu. Tá afirmando, fugiu. Eu conheço o estereótipo, sei que existe o estigma, me chateia que isso existe também, e talvez porque muitos vendedores de curso, e talvez até youtubers, eles fizeram o inverso do que eu fiz, que é o seguinte, perceberam como esse mercado estava crescendo, investimentos, canais falando de finanças, e perceberam, pô, quer saber? Esse é um nicho interessante, vou entrar nesse nicho e ver se eu consigo ter sucesso, e assim começa até a aprender de finanças e depois fazer curso para monetizar em cima disso. Eu não fiz isso, tanto que eu odeio o termo influenciador digital, até mesmo youtuber, porque eu tenho um pouco de estigma na definição, no que as pessoas imaginam com a palavra, porque na verdade eu sou um profissional com experiência, agora mais de 23 anos, na área financeira e multinacional, experiência em vários países, com mestrado em economia, com experiência no mercado financeiro, que escrevo e já crio conteúdo sobre economia, analisando mercados há muito tempo, e com essa bagagem toda, e aproveitando a ferramenta e o canhão de alcance que é o YouTube, aí eu posicionei a minha atividade profissional para a plataforma YouTube e rede social, num nicho que eu já estava, o que já era minha atividade profissional. E a partir disso, como você falou, aí a consequência, criar um curso, não apenas é uma demanda de quem me assiste, me acompanha, de se aprofundar e ter um aprendizado mais estruturado, com início, meio e fim, e até um desejo que eu tinha, porque até hoje,
especialmente falando do ciclo de mercado, é um conteúdo que eu nunca encontrei nenhum livro que reúna tudo que eu consegui reunir nesse curso. O básico e o avançado sobre teoria monetária, como os bancos centrais funcionam, a teoria dos ciclos econômicos, com todos os indicadores, entendendo como eles funcionam, onde buscar, como interpretar e como aplicar isso para os mercados, para o seu negócio, para a sua profissão, na gestão da sua carteira de investimentos. Todos esses conhecimentos eu não tinha ainda encontrado dessa forma, estruturado como a gente conseguiu realizar. Então era também um desejo meu produzir esse tipo de curso. O que eu sempre também tentei me desvencilhar e tentar me destacar disso, ou não me associar a essa imagem de vendedor de curso, cara, esses gatilhos mentais, as palavras que o pessoal gosta de usar, tipo, é o meu método, você vai ficar rico assim, não sei, cara, não, para mim não é um discurso verdadeiro, eu não posso usar isso, porque eu não acredito nisso. Então, alguém dizer, não, vou comprar o ciclo de mercado, vou assistir e vou ficar milionário. Cara, não vai, não é para isso. Isso não é o objetivo, não é isso que eu entrego. Eu vou entregar conhecimento prático e que pode te ajudar pra caramba. E felizmente a gente tem vários relatos de gente que, mudei de patamar, minha vida mudou graças ao curso, não porque o cara ficou milionário da noite pro dia, mas que ele passou a enxergar o mundo, a profissão, os negócios de outra maneira e começou a ser um melhor profissional, a investir melhor. Alguns conseguiram fazer bastante dinheiro, mas não é a fórmula de enriquecimento fácil e barato. Então eu sempre também tentei fugir disso. E que não é fácil, porque o marketing digital e o marketing em geral acaba te jogando para isso, né? E o pessoal, falar qualquer marqueteiro, vai dizer, cara, eu não vou falar que vai ficar rico antes por dia, ficar, mas se falar vai funcionar mais. Vai, sem dúvida, vai vender mais. E eu sempre falava com o nosso, até hoje, é uma briga que eu tenho e é algo que eu continuo levando para sempre, cara. Eu vou abrir mão de maior sucesso comercial no curto prazo, porque eu não quero denegrir minha imagem, minha reputação, minha credibilidade em troca de ganhos de curto prazo. Eu não estou aqui para faturar um monte nesse ano e depois esquecer e ir para o Caribe e viver de renda. Isso não é meu objetivo, não é o jogo. É uma construção de longo prazo e reputação, credibilidade você constrói uma vez na vida. Depois de que perde, cara, é recuperar. Para perder é um segundo, se recuperar são anos, assim como é para construir, né? Então não vou botar tudo a perder para conseguir vender um pouco mais no segundo semestre. É o jogo de vida toda que você fala para o investimento, né? Da mesma forma você faz para isso. Exatamente. Eu quero entrar numa parte agora que, assim, nós, e acho que você também nós somos filhos da geração que sofreu maior expropriação de dinheiro, que foi o Plano Collor, né? De uma geração, isso marcou uma geração. As pessoas reagiram de diversas maneiras. Nós aqui abordamos uma questão de privacidade muito importante. Para nós, é preferível, por exemplo, entre você ter R$1.000 num banco e ele poder ser confiscado a qualquer momento, você ter que prestar declaração, se você não consegue transferir ele todo de uma vez, um ente central te pedir esclarecimento ou sofrer um bloqueio ou alguma coisa, nós preferimos ter R$900 livre e movimentar ele a hora que quiser, o tamanho que quiser. Com isso, a gente entra obrigatoriamente no mundo cripto, né, que possui uma liberdade ou pelo menos um custo de atacante muito mais caro para ser feito, né? A gente tem uma discussão muito grande, principalmente com a bolha maximalista, sobre a privacidade da Layer 1 do Bitcoin e ela afetar dois pontos muito importantes, não só a privacidade, com pseudonimimato, mas a fungibilidade a longo prazo de uma moeda que tem supply fixo. Eventualmente, todos os bitcoins estarão marcados de alguma forma. Como você vê esse cenário de longo prazo? Desde o início, essa era uma das características marcantes e talvez desvantagens do Bitcoin, ou que seria o trade-off
que o Nakamoto acabou adotando entre verificabilidade quase perfeita, auditoria do sistema e algo de privacidade, ou que seria a transparência das transações. Então é sabido que na camada principal, conseguir privacidade exige um pouco mais de conhecimento, prática, não é tão simples, e no limite o uso descuidado pode marcar muitos bitcoins. Eu entendo que ao longo do tempo, com o crescimento da rede, com novas soluções, a Lightning Network hoje em dia já é uma que está consolidada, está longe de ser uma panaceia, tem muito para melhorar, mas é uma alternativa importante. São mais soluções de segunda camada e também melhorias para a própria rede. O Taproot, que foi aprovado, já passou, já houve otimizações para a rede que provém mais privacidade. Então é possível já ter mais privacidade na Layer 1, muito mais do que tinha no início do sistema. Mas a privacidade perfeita, como outras moedas oferecem, Monero, por exemplo, talvez nunca tenhamos no Bitcoin. Não no nível que hoje existe nessas. Mas é o trade-off entre uma rede um pouco mais leve, auditável e escalável, e não tão privada assim como é o caso do Monero. Eu lembro que quando eu entrevistei o Adam Beck em 2018 no Chile, na LabitConf do Chile, eu fiz justamente essa pergunta, e ele também identificava no começo, ele era cético, né? Bom, alguns dizem que ele era o Satoshi Nakamoto, pode ser, não sei. Mas ele no início lá, ele também era cético, e ele começou a se envolver de fato, assumindo como premissa que ele não é o Satoshi Nakamoto, ele começou a se envolver de fato com o Bitcoin, foi em 2012, 13, até foi tardiamente para alguém com o cacife dele. E porque ele também era cético com relação à escalabilidade, à privacidade, mas aos poucos foi entendendo esses trade-offs e que, mesmo não sendo perfeitamente privado, ainda assim o sistema pode prosperar, pode prover privacidade para as partes, contanto que algumas medidas sejam adotadas, algumas boas práticas. Então eu vejo que entendo o problema da privacidade, é uma desvantagem, e não sei se temos outra forma de criar algo como o Bitcoin e perfeitamente privado na primeira camada, né, na camada base. Cara, difícil. E aproveitando, né, esse gancho, deixa eu até te perguntar. Eu sou um ferrenho defensor do uso, vou botar de Bitcoin, né, em economias circulares. Digamos, né, que nós pudéssemos usar, comprar, trocar Bitcoin por bens e serviços, né? E eu sou esse ferrenho defensor, não entrando na discussão de, você vai gastar seu Bitcoin e tal, pá, enfim. Pode Apenas entrar, não Na tem rede problema. de pagamento, né? exatamente. Vou falar só da possibilidade da rede de pagamento do Bitcoin, porque eu acho que se, por exemplo, a gente tivesse uma sociedade, um exemplo rolante, se a gente tivesse um grupo de pessoas ali que conseguisse movimentar e trocar e fazer trocas com uso puramente de Bitcoin, a gente ficaria isento, entre aspas, né, de muitos problemas burocráticos, talvez impostos, né, se a gente for levar para esse lado, até de essas palhaçadas que você tem que ter no CNPJ, declaração, aqueles dados que vêm todo mês, etc. Eu defendo a economia circular com o Bitcoin por causa disso. Você acha que ela poderia prosperar e que traria esses benefícios ou não? Sem dúvida alguma. E para mim é o caminho natural do Bitcoin. À medida que ele vai ganhando mais massa crítica, mais adoção, ele também ser mais usado como um meio de troca. Inclusive, você falou de rolante. Esse aqui, apoiador de copo que eu comprei em rolante com Bitcoin. Essa caneca também aqui, ó, foi em rolante com Bitcoin. Então, um salve aí pro pessoal de rolante. E muito bacana poder. Eu passei um dia, uma noite lá, e foi legal conhecer o pessoal, visitar o comércio local e usar o Bitcoin como moeda corrente. E para mim, esse, no final das contas, é o grande objetivo. Tanto é que
foi o que me chamou a atenção, o que eu vislumbrei lá atrás, quando eu escrevi o livro e comecei a entender o Bitcoin, era esse potencial de se tornar um dinheiro de fato, uma moeda de troca, não apenas um investimento, algo que vai te deixar rico. Desde o início, esse não era, para mim, o objetivo. É uma parte do processo, é uma etapa, mas não é o fim. Esse não é o objetivo do Bitcoin, não é enriquecer algumas pessoas nesse processo. Isso vai acontecer naturalmente, como já aconteceu. Mas para mim o objetivo final é tornar o Bitcoin um meio de troca, se não for o mais aceito, que seria realmente a moeda do planeta, pelo menos um meio de troca alternativo. E aí faz parte ter a economia circular, mas acho que é algo que vai acontecer com o tempo. Iniciativas como o Rolante são importantíssimas, porque dão assim, um pouco do... A gente consegue vislumbrar o que seria essa realidade e também vai instigando a adoção. Então, acho que é importante demais esse tipo de iniciativa, mas é um processo, ele leva tempo, não vai ser em 5 nem em 10 anos, mas para mim ele está acontecendo. À medida que o Bitcoin vai sendo adotado, vai ganhando cada vez mais adoção, e por isso que eu sempre digo, cara, o preço bacana que subiu tudo, mas o objetivo final não é fazer o Bitcoin valer 1 milhão, 13 milhões de dólares. Esse não é o objetivo final. O objetivo final para mim é fazer do Bitcoin o dinheiro e não fazer dinheiro com o Bitcoin. Para mim esse é o seu grande potencial, exatamente pelas consequências que isso traz para a redução do tamanho do Estado, a disciplina fiscal, a como isso pode conter os avanços estatais nas nossas liberdades, no confisco da propriedade privada. Para mim, esse é o grande objetivo do Bitcoin. É um dinheiro apolítico e que no momento em que ele for realmente uma alternativa real e for muito maior do que hoje ele vai tirar esse grande poder dos estados, que é o poder de imprimir moeda. Que nenhum estado, em nenhum lugar do planeta, qualquer que seja o governo, nenhum deveria ter esse poder. Ele é grande demais e pode ser muito perigoso, como a gente viu ao longo da história monetária. Ele é usado para fins prejudiciais, nocivos para a sociedade. Então, a gente precisa separar de uma vez por todas o Estado do dinheiro. Só um pequeno comentáriozinho, tem o nosso episódio número 100, inclusive, é com o Ricardo, lá de Rolante, falando de como eles utilizaram a rede Lightning nos salvamentos da catástrofe do Rio Grande do Sul. Então, se quiser depois dar uma conferidinha, foi bem interessante, um uso de caso meio que inesperado, assim, mas que funcionou muito bem. Cara, Ulrich, continuando essa tese, você acha que, assim, existe essa sequência natural para que o Bitcoin se torne uma moeda, igual alguns falam, que antes ela tem que ser uma reserva de valor para que só depois ela seja uma moeda de troca, ou não? Depende da adoção e do esforço das pessoas. Porque, assim, eu vejo o pessoal falando isso, né? Não, peraí, o Bitcoin nem é reserva de valor estabelecida ainda, depois que ele for, o pessoal usa como moeda de troca. E, assim, eu acho descabido, mas... né, por favor. E só complementando, acha que vale a pena nós, como divulgadores de conteúdo, apressar, tentar acelerar esse meio de pagamento? Eu acho que sim, começando pelo final, acho que sim, acho que é importante. Eu, na medida do possível, tento usar mais o Bitcoin como forma de pagamento e uso, pelo menos mensalmente eu uso como uma forma de pagamento também. Então acho que faz parte do processo acelerar essa adoção. Quem está nessa posição de influenciar a opinião, de moldar comportamentos, eu acho que vale a pena, sim, se focar nisso. A primeira pergunta, para mim, é um grande debate teórico, sobretudo é um debate teórico dos economistas. Eu já me lancei nesse debate, escrevi alguns artigos sobre isso, dei palestras sobre isso, e é interessante notar como, para mim, não há ainda um consenso, porque quando a gente analisa a evolução do dinheiro, como algumas mercadorias foram adotadas como moeda, se tornaram moeda corrente, o meio de troca universalmente aceito, há uma ausência nas análises históricas da evolução monetária sobre como se dá o processo de fato, quais são as etapas desse processo.
Como é que ele ocorre? O ouro foi descoberto lá, sei lá, 5, 6 mil anos antes de Cristo, e aí na semana seguinte, pô, essa pedrinha aqui que a gente achou aqui escavando, extraiu, isso aqui já vai ser dinheiro, pronto, vamos usar isso aqui como meio de troca. Cara, não é assim que funciona. Então, eu vejo também há uma ausência na literatura econômica sobre o processo evolutivo, no sentido quais são as etapas, o que vem primeiro. Então, por exemplo, é a identificação como algo que preserve valor no tempo e depois vem o uso como meio de troca, ou é o contrário, primeiro se usa como meio de troca e depois a reserva de valor? O que eu tenho certeza é que a última função clássica do dinheiro, que é talvez a marca de liquidez absoluta daquela mercadoria, é ser unidade de conta, moeda de conta, quando uma mercadoria é usada para precificar todas as demais, ou todas as demais mercadorias e serviços são precificadas em razão daquela moeda, em função daquela mercadoria. Então, essa é a marca final e, com certeza, esse não é o estágio inicial, esse é o último estágio. Então, no processo evolutivo da moeda, eu sei que esse é o último estágio. Até chegar a esse ponto, o que vem antes? É a reserva de valor ou é o meio de troca? Nas minhas análises e estudos, eu compreendi, aberto a debate e discussões, que primeiro vem reserva de valor, então o vislumbre pelos indivíduos, a percepção de algo que é escasso, que pode preservar valor no espaço e no tempo, e à medida que o tempo vai passando, essa percepção vai se consolidando, isso que também preserva valor, essa mercadoria, também acaba sendo usada como um meio de troca. Há uma linha clara, demarcatória, a partir daqui entrou o meio de troca e não é apenas reserva de valor? Não. É um processo que se retroalimenta e não é tão distinguível. E talvez isso já comece logo no início da monetização de uma mercadoria, como foi no caso do Bitcoin. O Bitcoin começou lá atrás, quando começou a ser negociado por dólar, e as pessoas, os mais entusiastas, percebiam, isso aqui pode valer alguma coisa no futuro. Sim, mas daqui a pouco vem aquele cara querendo testar e usar como meio de troca, o Laszlo Hanieks, e em maio de 2010 troca 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Tá, mas usou como meio de troca, mas não era o uso principal ali. Mas assim que começa, e aos poucos, as duas características, meio de troca e reserva de valor, elas vão se retroalimentando e se reforçando mutuamente. Por isso que eu não gosto tanto de distinguir, é só reserva de valor ou é só meio de troca. Para mim são as duas coisas, e elas se reforçam. Só fazendo um pequeno comentário em cima disso, eu tive ano passado numa ruína romana aqui em Portugal, Coimbriga, que era um grande centro. E eles encontraram no século V, que era o final do período romano, muitos áureos, né, a moeda romana de ouro. E eles perceberam que isso era assim, eles pegaram o ouro e guardavam o ouro como reserva de valor, porque o denário de prata estava sendo impresso, né? Então, assim, estava colocando os metais... misturado com outros metais menos nobres, então estava sendo desvalorizado. Exato. Então, assim, eu vejo isso como ciclos, né? A gente está num ciclo agora de maior instabilidade e a gente começa a ver o ouro subir de novo. É o mesmo comportamento humano que a gente tinha quase 1.600 anos atrás. Então, esses comportamentos eu vejo muito de maneira cíclica, né? Como Roma caiu, eventualmente o Império Americano vai cair de alguma forma, né? E eu acho que é os momentos em que as pessoas buscam certos ativos mais como reserva de valor e, eventualmente, depois mais como meio de troca, porque elas fizeram a reserva de valor de um ativo que vai ser demandado num futuro de maneira correta. É por aí? Eu entendo que sim. E para complementar, o que eu sim tenho certeza é que uma mercadoria que perde valor ao longo do tempo e é previsível, dificilmente vai ser demandada, entesourada e usada como meio de troca por muito tempo, porque ninguém vai querer aceitar e ficar com ela, a não ser por breves períodos de tempo, ou com a exceção das moedas nacionais hoje que nos obrigam a aceitá-la.
Então, à exceção disso, um bom meio de troca tem a característica de preservar valor no espaço e no tempo. Cara, vamos lá. E considerando, né, essa parte de reserva de valor, indo um pouco mais para as reservas estratégicas. Você acha que a reserva estratégica vai mais trazer o Bitcoin para fins... O Bitcoin não, as criptos no geral, né? Uhum. Para fins de talvez uma reserva de valor? Ou será que isso vai pegar só para o Bitcoin, que já é o maior? Ou será que isso não vai mudar em quase nada, porque não é o Estado que tem que adotar a cripto, é sim o indivíduo? Vamos lá. Para mim, todos vão adotar o Bitcoin. Indivíduos, empresas, governos, criminosos, bandidos, terroristas, Estado-nação, todo mundo. É uma tecnologia monetária superior a todas que existiram até hoje. Isso capacita ele a ser cada vez mais adotado, demandado e utilizado. Por isso que aquela definição que o Bitcoin é a pólvora monetária, para mim é muito adequada nesse sentido. Então a gente vê hoje na Rússia estão usando, certamente o regime do Putin está usando, no Partido Comunista, agora o governo americano decretando que, vamos deixar bem claro, os bitcoins confiscados do Ross Ulbricht do Silk Road foram agora oficialmente tornados dos Estados Unidos, pertencem aos Estados Unidos. E essa é a reserva estratégica. Mas para mim é mais um passo nesse processo de adoção do Bitcoin. Estados-nação também adotando, El Salvador tem comprado cada vez mais. E para mim é apenas uma evidência da superioridade do Bitcoin. Não é a adoção estatal que legitima o Bitcoin. É mais uma ilustração da superioridade, uma evidência da superioridade do Bitcoin. E não o grande selo de legitimidade e que vai fazer ele seguir crescendo. Até acho que eu comentei num vídeo recente que o Bitcoin ganha e cresce no mundo em adoção, apesar dos governos e não por causa deles. E qualquer reserva estratégica vai ser nesse sentido. Não é isso que vai levar o Bitcoin para outros patamares. Faz parte do processo evolutivo. Tá, Mas, me veio um negócio aqui na cabeça. Pode discordar aí, Felipe. Não, eu não discordo, não. Era outra coisa já. Nós estamos vendo uma bolha se formando, principalmente no Brasil, que tende à dicotomia em relação ao Bitcoin. É ou não é? Sim ou não? Céu ou inferno? Eu vejo isso com uma certa preocupação, principalmente porque, assim, se você for 100% em alguma coisa, isso te aumenta o risco de ruína. Você também vê isso com essa preocupação, essa simplificação exagerada de uma situação que a própria economia austríaca mostra que é complexo, não tem como a gente saber, o conhecimento está na sociedade. Então, algumas pessoas vão valorizar alguma coisa, outras não, e algumas vão encontrar isso no Bitcoin, outras não. Como você vê? Eu vejo isso com um certo perigo, educacionalmente falando, a gente teria que ampliar essa visão das pessoas e não um reducionismo desnecessário. Eu concordo, e muitas vezes eu sou alvo desses ataques de críticos, que até eu deixei de ser maximalista, virei Faria Limer, porque eu falo justamente isso. Olha, eu estou convicto no Bitcoin há bastante tempo, e a convicção cresce ao longo vai se consolidando com o passar do tempo, mas 100% no Bitcoin, para quem vive numa cidade que pertence a um estado, a uma união federal, que cobra impostos, que tem empresa, que tem funcionários, que tem sócios, que tem família, que tem imóvel, que infelizmente é obrigado a pagar imposto, senão vai para a prisão. Cara, a gente tem que saber como é que vive o mundo real, como é que funciona o mundo real. É possível viver 100% no Bitcoin e esquecer de todo o restante? Olha, acho que até mas tem um custo elevado.
Então, cada um tem que entender muito bem os custos e decidir estar disposto a pagar esses custos. Eu já não posso mais, há muito tempo, por toda a situação que eu acabei de escrever, e hoje em dia nem estaria disposto. Então, dito isso, eu tenho mais, talvez, bom senso, ou pé no chão, ou prudência, e não achar que tem que ficar 100% em Bitcoin. Pode ser bem mais Bitcoin do que outros ativos? Ok, estaria de acordo, não tem nenhum problema. Mas, mesmo assim, entra meu ponto também de economista, da escola austríaca, a gente precisa estar aberto e ser humilde a estarmos errados. Cara, por mais que eu tenha convicção no Bitcoin, tá subindo, etc., tá ganhando adoção, cara, daqui a pouco as coisas podem mudar, daqui a pouco as pessoas podem acordar num dia e perceber, quer saber, o Bitcoin não é tudo isso que eu imaginava, e a demanda dele começa a cair, mesmo sendo escasso, a demanda dele pode cair, o preço pode colapsar. Cara, pode acontecer. Acho improvável? Acho, mas pode acontecer. Deixar a possibilidade aberta, para mim, é uma necessidade, é uma obrigação intelectual, de honestidade intelectual, sobretudo. E mais, quando se analisa, aí também falando do ponto de vista de um teórico monetário, a moeda é um processo de concorrência, de aperfeiçoamento, de experimentação, de teste. E o Bitcoin não é o fim da concorrência monetária. Talvez ele seja o reinício da concorrência monetária, porque durante boas décadas, especialmente no século passado, início desse século, os governos criminalizaram a concorrência monetária, a possibilidade de produzir moeda e de escolher moeda. E agora, com a criação, o surgimento do Bitcoin, essa possibilidade ela ressurge de termos concorrência também no âmbito monetário. Mas eu não posso também ter a pretensão de dizer, não, o Bitcoin é o fim do dinheiro. O dinheiro que nós teremos pelo fim da humanidade será o Bitcoin. Não tenho a menor ideia. Para mim, hoje, com o que nós temos de alternativa, ele é único e eu nem considero ele dentro das criptos. O Bitcoin existe e o restante são outras coisas. E o Bitcoin, nesse sentido, hoje, ele é único. Mas se daqui 50, 100 anos, 200, 500 ou 1000 anos, algo até melhor do que o Bitcoin não possa surgir, para mim pode. É uma questão de lógica da história e da própria teoria. A concorrência monetária não se encerra com o Bitcoin. Ela recomeça com o Bitcoin. Vou perguntinha final aqui, que é um ponto que a gente discorda. Libertários na política. No nosso ponto de vista, a partir do momento que o cara entrou na política, ele se torna um espectro liberal e não libertário, porque fere o PNA, porque ele está impondo a ideia dele a pessoas que querem, por exemplo, ser socialistas e comunistas. Então, ele está impondo uma ideia de liberdade. Por que teu ponto de vista difere disso? Eu acredito na divisão do trabalho. Eu acredito que a batalha pela liberdade tem que ser travada em todas as esferas, no âmbito individual, familiar, empresarial, educacional, na academia, intelectual, na mídia, por tudo, e também pelo governo. Eu acho importante nós termos, aí não libertários, mas liberais, como você denominou, que estejam atuando de dentro do governo, tentando reduzir esse poder do governo, reduzir o tamanho do Estado, revogando leis, diminuindo o funcionalismo, a quantidade de servidores, o gasto público já tem que ser reduzido, e para mim isso anda em paralelo. Então, senão, como é que a gente imagina que a liberdade vai evoluir, vai avançar e teremos menos Estado e mais indivíduo? Apenas na batalha cultural e intelectual e deixamos o Estado para os socialistas todos? Assim, para mim as coisas andam em paralelo. Mas eu sou plenamente ciente dos perigos da política, dos incentivos perversos. Esse é um dos motivos que eu não tenho o menor objetivo de me aventurar na política. Até às vezes eu vejo comentário, agora o Ulrich está moderando mais o discurso porque ele quer entrar para a política. Não quero. Não quero entrar para a política. Depois que a gente entra para a política, a gente tem que fazer concessões, a gente tem que fazer alianças.
A gente tem sim que mudar, às vezes, o discurso, especialmente o que faz público. Eu acredito que eu faço mais bem para a liberdade, para as ideias fora da política do que dentro dela. Então, hoje, Fernando Urrich não tem a menor intenção de entrar na política. Ah, mas daqui 5, 10, 20 anos? Cara, não sei. A gente volta a falar. Hoje, com o que eu penso, não tenho o menor objetivo. Não, mas ó, entenda que essa é só uma parte nossa, assim, é um preciosismo de conceituar. A gente também é a favor de liberais na economia, que diminui o tamanho do Estado e tal, mas é conceitualmente, né? O libertário por si e o PNA não combina com o espectro político. Deixaria isso para os liberais divulgar essa ideia de liberdade e diminuir o Estado, só para deixar claro que eu entendo, para mim o debate é válido, e eu não vou dizer, eu não digo que eu tô certo e você tá errado. Para mim esse debate é válido, ele poderia ser estendido para outras questões, por exemplo, um empresário libertário deveria aceitar subsídio ou não. Tem tantos outros assim aspectos da vida em sociedade ou tantos outros dilemas que um libertário se depara e que ele precisa, vou financiar a dívida pública, financiar o governo. Tá errado ou não tá? Eu comprar Tesouro IPCA, é errado do ponto de vista libertário ou não? Muitos dirão que sim. Eu sinto que sim, que é errado. Ao mesmo tempo, se eu tenho um fundo que eu tenho um dever fiduciário com os cotistas e talvez o instrumento, a dívida governamental, é o menos volátil ou mais seguro, sempre entre aspas, será que o meu dever fiduciário não seja ter uma parte investida nisso? Por mais que moralmente eu acho errado, não sei, são dilemas e que os libertários felizmente têm esses dilemas, nem sempre temos consenso ou respostas definitivas, mas é difícil a vida de um libertário. Esses dilemas existenciais estão sempre presentes. Urrich, agradecer demais a presença. Esse episódio mais que especial para a gente. Recomendo daqui já, vão estar aqui na descrição, teu curso, o Follow the Money, os teus canais todos, óbvio. É muito legal a gente poder ver notícias do mundo fiduciário com este viés de liberdade, né? A gente fala assim, não, é sem viés. Não, é viés de liberdade, é mostrar o mundo a partir desta ótica e ser passível de crítica ou elogios, mas assim, agradecer muito esse trabalho que você faz. Eu posso dizer que pessoalmente aprendo e aprendi muito contigo, principalmente nessas análises macro que são fundamentais. E é isso, quer deixar algum recado? Não, só agradecer novamente aí o convite, espero que o pessoal assista, depois vou compartilhar também nas redes, e boa sorte aqui com o podcast, que sigam com mais 200, 400 mil episódios, vida longa. Obrigado. Certeza. E com isso vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixa o like, deixa a curtida, manda para aquele seu amigo maximalista esse episódio para ver que o Urrich não é um cara tão do mal assim, né? Tão vagalume assim, né? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.